Olá! Continuando a série de vídeos sobre política e evangelho, especificamente sobre a família e a proclamação ao mundo, eu vou ler mais um trecho dessa proclamação que é bastante interessante para nós. A família foi ordenada por Deus. O casamento entre homem e mulher é essencial para o seu plano eterno. Essencial! Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com toda a fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Bom, aí a gente faz uma ressalva. Às vezes a pessoa idealiza muito, né? Aquele casamento dos sonhos e tem, eu vou casar com aquele rapaz ex-missionário, eu vou casar com aquela moça ex-missionária e tal, e muitas vezes a relação não dá certo. Eu já vi muito na minha profissão como advogada, né? A gente ser procurado por membros da igreja. Mas isso não pode enfraquecer a nossa fé num casamento, né? Existe uma probabilidade maior de dar certo. Isso não quer dizer que as coisas vão correr exatamente como a gente idealizou, até porque são duas pessoas diferentes e muitas vezes uma está realmente firme no evangelho, enquanto a outra só está firme na igreja. São coisas diferentes, né? Ser firme no evangelho é realmente você nutrir o seu testemunho, é leitura das escrituras, é oração, é coração quebrantado, espírito contrito, enquanto que ser firme na igreja é um corpo presente, muitas vezes, algumas vezes, muito mais por tradição e por acomodismo e rotina do que propriamente a pessoa está com aquele coração voltado para o evangelho. Então, em alguns casos, as coisas não vão acontecer da maneira como a gente idealizou. Eu vou continuar aqui a leitura. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob o princípio da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente, como parceiros iguais. Enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário. Que coisa maravilhosa! Nós temos e nós pregamos na igreja uma sociedade patriarcal, onde as famílias elas são presididas por um pai, não qualquer pai, mas um pai amoroso e reto e que se esforça por atender as necessidades de seus familiares e de protegê-los. Nas cartas de Paulo, ele falava: maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que amor, princípio do amor que Paulo está pregando aos homens, aos maridos, é o princípio do amor absoluto, dele dar a própria vida pela sua esposa e pelos seus filhos, se necessário. E quando nós vemos no mundo organizações feministas, nós vemos que elas pregam o absoluto ódio. Ódio aos homens, ódio à sociedade, ódio ao patriarcado, né? As revoltas que elas têm, muitas vezes, algumas com alguma razão, mas muitas vezes injustificada, mas não é isso que o Senhor quer para nós, né? Nós temos que reconhecer o papel das mulheres na sociedade, sim,
né? O papel ativo das mulheres da sociedade, as mulheres contribuem muito, sem dúvida nenhuma, mas os homens também contribuíram muito para a nossa sociedade, né? Muitos homens se sacrificaram e deram a vida para proteger, né, os nossos países, para proteger a nossa nação, a forma da nossa sociedade, para defender a nossa liberdade, a nossa democracia. E nós devemos ser gratos a isso. E nós devemos cultivar nos nossos jovens, nos meninos, esse dever de amor absoluto. Veja que o Evangelho de Jesus Cristo ele é todo fundamentado no amor dos pais, no amor aos filhos e nesse amor absoluto. E Cristo ele não está pedindo nada que ele já não tenha feito. Ele se entregou, ele morreu por nós. E ele está dizendo: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Muitas vezes o Senhor ele faz essa analogia do casamento entre Deus e a igreja, né? Muitas vezes ele fez isso para nos ensinar como é que deve ser um casamento, né? O casamento ele tem que ser pautado no amor, ele tem que ser pautado no perdão, ele tem que ser pautado na abnegação e na pura caridade. Eu lembro uma vez, eu estava tendo um serão com um presidente do templo de Porto Alegre e ele estava dizendo, né, contando as suas experiências, que ele era um bispo e que uma família foi procurar ele já, né, querendo se separar e tal. E ele ouviu atentamente tudo que o marido reclamou e depois ele ouviu atentamente tudo que a esposa reclamou. E quando eles todos disseram todas as coisas, né, que eles tinham um contra o outro, esse homem, quando bispo, ele disse para esse casal: a caridade, ela não busca os seus próprios interesses. E esse casal começou a compreender que eles precisavam colocar o seu coração nos interesses do outro, para que eles pudessem ser felizes. Então o marido ele tinha que se preocupar mais com a esposa do que com ele. E a esposa tinha que se preocupar mais com o marido do que com ela, para que aquele casal pudesse ser feliz. E foi exatamente esse o caminho que eles buscaram. E eles, então, se transformaram numa família feliz, né? Então, que nós possamos compreender o papel de marido e mulher dentro de um casamento, mas também dentro da nossa sociedade. Porque famílias fortes, sociedade forte. Famílias com valores, sociedade com valores. Que nós possamos compreender que essas famílias fortes, elas trazem um reflexo social muito grande. Então, toda a sociedade, a força de uma sociedade é tão grande quanto a força de suas famílias. Então, eu quero deixar mais esse trecho, né, com vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha, comenta para ajudar a melhorar o conteúdo desse canal. E eu quero agradecer muito a atenção de cada um de vocês. Muito obrigada.